nós estamos caminhando para uma pátria celeste, amém? Para um lugar de descanso verdadeiro. Então, que seja isso também o seu sentimento. Isaías 46. Eu queria pedir toda a atenção para a pregação de hoje, porque não é algo muito simples de se entender. Então, eu queria pedir toda a atenção de vocês. Eu vou simplificar o máximo que eu puder, para que a gente entenda. Eu vou falar sobre profecias e nós vamos analisar alguns símbolos que mostram realidades futuras. Então, por favor, tenha bastante atenção. Em nenhum momento eu irei inventar nada. Tudo que eu for mostrar para vocês aqui, se você olhar na Bíblia e não perceber que é assim, é porque você não quer, mas vai estar muito claro e você vai perceber. Então, nós vamos olhar profecias, símbolos que fazem alusão, que apontam para coisas no futuro. Vamos ler Isaías 46, 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10 diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, Deus falando que Ele é o único que conta o que vai acontecer no fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá, eu digo. E eu digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Esse texto não é para qualquer pessoa ler. Esse texto não é para qualquer pessoa ler. Então Deus está dizendo assim: eu sou o único que antecipadamente conta o fim. Que repetidas vezes antecipei o que ia acontecer. E tem uma coisa, e aí ele fala enfaticamente: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. E digo, essa é a fala de Deus, o meu propósito permanecerá de pé, eu farei tudo o que eu quiser. Você pode dizer amém? Isso é Deus dizendo. Mas eu não quero focar nessa parte final do verso, onde fala de propósito, de que ninguém pode coibir, pode proibir o projeto de Deus, o propósito de Deus. Eu quero focar nessa primeira parte que diz assim: desde o início faço conhecido o fim, e desde tempos remotos o que ainda virá. É o único que pode fazer isso, é Deus. Esse texto é muito esclarecedor. A Bíblia é um livro de profecias, e eu tenho alguns dados aqui, não vou ter tempo de passar para vocês, mas a Bíblia, no total, toda a Bíblia, ela é 28% profecia. E há livros da Bíblia, como por exemplo Números, que 59% do livro de Números é profecia. O livro de Gênesis, 14%, o livro de Êxodo, 40%, Deuteronômio, 36% de profecias. Então eu poderia dar esses dados para vocês de livros diversos. Todos os livros da Bíblia contêm uma quantidade de profecias. Todos. Só a Bíblia pode fazer isso, porque só Deus pode fazer isso. A Bíblia é um livro estudado por cientistas, por pensadores, por pesquisadores, por ateus e por pessoas de fé. Mas essas pessoas que têm buscado estudar a Bíblia e as suas falas, as suas promessas, elas estão em busca de achar falhas nos anúncios que Deus faz dentro da Bíblia. E a Bíblia tem sido estudada por anos por esses, sem cair em falha, sem cair em descrédito, sem ser ridicularizada. Qual livro pode? Qual livro pode? Porque Deus está dizendo que só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Bom, existe um sentimento no coração da humanidade. E quando eu falo humanidade, por favor, não pense em Brasil. É mundo mesmo. Todo o mundo tem um sentimento comum. Não importa a sua fé. Todo mundo acredita que um dia será julgado por Deus. Todo mundo. Até mesmo os ateus, quando se veem numa situação de perigo, sem que eles percebam, diante de um livramento, eles dão certa glória a Deus.
Mas eles negam Deus. Então há isso, sabe, inculcado em cada ser humano. E essa percepção de que nós seremos julgados, de que nós estaremos um dia diante do Rei, todos temos. Todos temos. Tudo bem que a gente pode ter uma visão diferente de como será, mas todos temos o mesmo sentimento em relação a essas coisas. E aí vem aquela fala de Deus. O que Deus disse vai acontecer. O que Deus disse vai acontecer. Jesus falou em Lucas capítulo 24, versículo 44. Tudo, até em instantes, vai ser bem leve, só para abrir a mente de vocês. Depois nós vamos estudar a profecia de fato. Lucas 24, 44 diz assim, disse, isso é Jesus, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus disse, não podia deixar de cumprir-se uma. Todas teriam que se cumprir. Todas teriam que se cumprir. Todas. E se uma não se cumpre, então uma profecia falhou. Uma profecia havia falhado. Então o próprio Jesus, aqui como ressurreto, aparece aos seus discípulos e faz então essa afirmação de que inclusive a sua morte tinha que se cumprir, não tinha jeito. Mas agora eu quero ir para a parte já prática. Quem é mais antigo aqui na igreja já estudou sobre isso comigo, mas eu vou pincelar, mas uma pincelada de forma clara, para você que ainda não tem muito tempo de Batista da Esperança, que você também se situe. Eu vou mostrar agora uma profecia que se cumpriu e teve uma conferência que o pastor João falou aqui na igreja, explicou bastante isso. E talvez eu não consiga explicar com toda a destreza dele, mas eu vou tentar colocar para vocês, para a gente iniciar essa percepção sobre profecias. Vamos lá para Levítico, capítulo 26, vamos ler o verso 36. Levítico 26, 36. Por favor, a partir de agora, toda atenção. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga, correrão como quem foge da espada, cairão sem que ninguém é o 33. Esse daí tudo bem, mas eu quero o 33. É mais claro porque eu quero o 33. Ok. Aqui é uma fala de Deus sobre a nação de Israel. Continua, tá? Até o 36 está bem tranquilo, a gente entenderá. Mas olha o 33, que é para aquilo que eu quero. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Isso aqui é uma profecia. Isso aqui é um anúncio por causa do pecado que Israel estava vivendo. Deus então diz o seguinte, olha o que Deus diz. Espalharei vocês entre as nações, empunharei a espada contra vocês, na sua terra, e a sua terra ficará desolada, e as suas cidades em ruínas. Esse é um anúncio de Deus por causa do pecado de Israel. Deus disse assim, vocês serão espalhados entre as outras nações, e a terra que é de vocês será dominada, vai ficar só o deserto, vocês não vão ter mais direito. E adivinha? Adivinhem. Aconteceu. Israel ficou espalhado. Israel perdeu o seu direito, saiu da sua terra. Mas aí Deus faz uma promessa. E Israel ficou espalhado, guarde esse número, 1.900 anos. Espalhado. 1.900 anos. Israel espalhado. Desde esse anúncio. Israel ficou espalhado entre outras nações, sem poder ser uma nação. Mas aí tem uma promessa de Deus quanto a isso. Vamos agora saltar para Jeremias, capítulo 23. E o verso 3. Lá na frente, Deus diz assim, eu mesmo
reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Espera aí. Lá em Levítico, Deus anunciou a sentença. Vocês vão ser espalhados entre as nações, e isso aconteceu por 1.900 anos. Israel ficou espalhado. Mas aí, Deus diz assim, eu vou reunir o meu povo de novo. Impossível. Impossível. Os cientistas dizem, e eles têm um número exato, assim, pelo menos que eles precisam, de que uma nação leva dentro de outra para perder totalmente a sua cultura, e poucos anos são precisos. Se um povo for cativo por outro, e for viver no meio de outra cultura, poucos anos são necessários para aquele povo começar a viver aquela cultura e esquecer totalmente da sua. Não é necessário muitos anos. E eu estou falando de 1.900 anos, daquilo que Deus prometeu, da sentença que Deus disse que aconteceria. Mas agora em Jeremias, Deus diz assim, vamos ler novamente, o início do verso. Olha o que Deus diz, eu mesmo reunirei o remanescente, aqueles que sobraram do meu rebanho, dentre todas as nações para onde eu expulsei eles, e vou trazer de volta a sua terra, a fim de que cresçam e se multipliquem. Deus está dizendo que Ele vai fazer isso. Olha o verso 7 e 8, para a gente compreender ainda mais, de Jeremias 23, verso 7. Portanto, e deixa eu lhe dizer, isso aí não é aquela escravidão do Egito. Israel já tinha sido tirado de lá para ser nação. Agora Israel desobedece, Deus permite de novo que ele seja espalhado entre as nações. Não é mais no Egito, mas olha o que Deus diz. Portanto, vem dias, e isso aqui é bom porque é para nós, tá? Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que tirou os israelitas do Egito. Segura aí. Até esse momento, todo mundo, quando ia falar de um grande feito de Deus, dizia assim, Deus livrou os israelitas lá do Egito. Só que Deus está dizendo assim, eu vou fazer algo tão grande, tão poderoso, que as pessoas não vão mais precisar recorrer à lembrança do tempo que eu tirei o povo de Israel do Egito. Não, será maior. Será maior. Olha o verso 8. O que nós vamos dizer? Mas eles dirão, juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da casa do norte e de todas as nações para onde os expulsou. Deus disse assim, ó, Israel será cativo 1.900 anos, mas vai chegar o dia que eu vou trazer eles de volta dentre todas as nações, vou formar de novo uma nação, e ele disse assim, quem souber disso, não vai mais precisar dizer assim, um dia Deus tirou os israelitas da terra do Egito. Ele disse, não, as pessoas agora vão dizer assim, eu juro pelo nome do Senhor, que tirou Israel dentre todas as nações onde estava espalhado e formou um novo, o seu povo, trouxe de volta a sua terra. Deixa eu lhe dizer, nós nunca dizemos isso, porque nós não conhecemos. Nós não conhecemos. Nós não sabíamos disso. Nós ainda hoje estamos glorificando a Deus somente porque em um tempo muito antigo, lá na época do Moisés, Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito. Mas aconteceu uma história bem perto de nós. Depois de 1.900 anos, Deus cumpriu isso que profetizou em Jeremias, depois de 1.900 anos. Em 1948, Jeremias, capítulo 23, se cumpriu. 1948, isso aqui aconteceu. Nas nossas barbas. Inclusive, na reunião, havia um brasileiro assentado na mesa, lá na ONU. Tinha um brasileiro lá. Em 1948. A igreja sequer sabe disso. A igreja não está glorificando a Deus por isso. Nós não sabemos disso.
A nossa lembrança é só que num tempo muito distante, Deus tirou os israelitas da escravidão. Pronto, e só ficou por isso. Usou um tal de Moisés. Mas a nossa história viu uma profecia predita em Levítico e em Jeremias acontecer no nosso tempo, na nossa geração. Aconteceu debaixo de nós. Está nos nossos livros de história. Em 1948, milagrosamente, inexplicavelmente, a ONU canetou Israel como nação novamente. Como? Eu não sei. Eu não sei. Só que, volta para o verso 7. Para o verso, é o verso inicial, acho que é o 3. Volta para o verso 3. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde expulsei eles, e vou trazer de volta as suas pastagens, a fim de que cresçam e se multipliquem. E tem mais. Israel, em 1948, foi considerado Estado, nação novamente. E adivinha? Se tornou uma fortaleza mundial, econômica e bélica. Em 1948, vocês que estão aqui hoje ouvindo essa pregação, Deus disse que chegaria o dia que vocês poderiam dizer assim: não lembramos somente do tempo que Deus tirou através de Moisés, a nação de Israel lá do Egito. Vocês têm o privilégio de dizerem assim: em 1948, Deus cumpriu o que predisse, e tirou o seu povo dentre todas as nações, e formou o seu povo, e deu a eles a capacidade de crescer. Como, pastor? Bom, aí eu já não sei. Eu só sei que Deus cumpriu o que predisse. Historicamente, ninguém explica. Logicamente, não se explica. Eu só sei que Deus disse que ia fazer. E aí tem um detalhe. Jesus Cristo não poderia voltar antes disso. Não. Israel tinha que voltar para a sua terra, porque, por exemplo, a grande tribulação, o objetivo é tratar com Israel, um dos objetivos. O objetivo primário, inclusive, é Deus tratar com Israel. Então ele tinha que voltar a ser nação. Tinha que voltar a ser nação. Então Jesus não podia voltar antes disso. De 1948 para cá, não tem mais nada para se cumprir. Tudo já foi em relação à volta de Jesus Cristo. Bom, eu espero não estar sendo, como se diz, superficial nas colocações, mas eu precisava mostrar isso para vocês, para que, de alguma forma, vocês, além de se sentir parte, você veja diante de você, porque os filhos de vocês estão estudando isso na escola. Só que nós não damos o valor devido. A nossa história registra isso. Mas agora, eu quero ainda, de certa forma, me tornar mais prático dentro dessa coisa de profecia e simbologias da Bíblia. Gênesis capítulo 4. Agora nós vamos olhar algumas simbologias. Vamos lá para Gênesis capítulo 4, vamos ler o verso 8. Diz assim: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel Bom, vocês já sabem da história. Todo mundo que está aqui conhece a história de Caim e Abel? Todos? Ou eu preciso situar vocês? Todos conhecem, amém? Então todo mundo conhece a história de Caim e Abel. Tá, vamos lá. Como eu não preciso contar, vamos à prática de tudo isso. Caim ofereceu um sacrifício sem sangue, sem seguir o modelo que
o Senhor havia pedido que ele cumprisse, ele não cumpriu. O seu irmão ofereceu sacrifício, porque foi assim, gente, para que vocês entendam. Lá no Éden, Deus matou um cordeiro, vestiu Adão e Eva, só que ali houve morte. Até aquele momento eles não sabiam sobre morte. Deus disse assim, a única coisa que eles sabiam sobre a morte foi em fala. Quando Deus disse assim, no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer. Mas eles não sabiam o que era morte. E aí, quando eles pecaram, que eles se esconderam de Deus, que Deus apareceu e chamou eles para o julgamento, eles viram como era a morte, porque Deus matou um animal na frente deles. Foi o primeiro derramamento de sangue. Eles viram a morte. Eles entenderam o que era morrer. E eles ficaram aterrorizados com aquilo. Tem gente aqui que não consegue matar uma galinha, que se apavora, que fica, assustado. Imagina quem não sabia o que era morte. Deus pega e mata um cordeiro na frente deles, cobre eles, e aí dá a seguinte ordem: a partir de hoje, vocês vão sacrificar assim. Essa vai ser a demonstração de fé de vocês. Então, por que vocês acham que as pessoas no Antigo Testamento ficavam levando animais mês após mês para sacrificar? A razão era essa. Aquilo era a demonstração de fé. Aquele era o modelo de fé. A pessoa sacrificava com a seguinte mensagem: um dia virá alguém inocente morrer no meu lugar e pagar a minha culpa. Como é que eu sei que você acredita nisso, amigo? Bom, eu ofereço sacrifício. Entenderam? O peso disso não está no valor do animal, está na simbologia. Não era se o animal era mais bonito, se o animal era mais perfeito, se o animal... Não tem nada a ver. O valor disso era a simbologia. Quem estava oferecendo o sacrifício estava fazendo a seguinte afirmação: eu creio que um dia vem um substituto inocente para pagar a minha culpa, morrer no meu lugar. Pronto. Só que no dia que foi preciso Caim e Abel levar um sacrifício para Deus, Abel levou do jeito que o pai dele ensinou. E Caim não levou. Caim levou como quis. E ele disse assim: bom, Deus vê o coração. E eu vou levar para Deus boas coisas. Eu vou levar para Deus o que eu produzo, a minha vivência, o meu convívio. Eu vou levar para Deus frutos. Coisa que eu faço, suor da minha mão. Religião. Religião nada mais é. Atenção! Religião nada mais é do que uma tentativa humana de agradar a Deus com suas habilidades. Isso é religião. E tem um monte de gente afundada nisso. Bom, Deus não aceitou aquilo. Mas espera aí, Senhor, tu conhece o coração, Caim está cheio de boa intenção. Não, Caim não tem fé. Caim não acredita no substituto. Caim não tem fé. Caim acredita em si. Caim acredita no seu valor. Caim acredita no seu potencial. Bom, a profecia está em Abel. Abel, que era um filho muito amado por seu pai, através de Abel, iria vir o Redentor, iria vir Jesus Cristo. Eu vou então colocar vocês agora bem situados. Todo mundo aqui olha para mim, todo mundo, preste atenção. Jesus Cristo, depois da morte, aliás, do pecado de Adão e Eva, Deus prometeu que iria vir um substituto para morrer no lugar deles. Só que Satanás não parou a guerra. Satanás queria impedir a todo custo que esse menino viesse. Lembra que ele tentou matar Jesus quando Jesus nasceu? Lembra? Que foram gente atrás de Jesus para matar Jesus, lembra disso? Lembra? Que o rei mandou matar todas as crianças, lembra disso? Tentativa de Satanás de impedir que Jesus nascesse. Cortar logo. Então vamos lá. Adão e Eva tinham quantos filhos?
Dois. O nome deles? Caim e Abel. Então Satanás pensa o seguinte: bom, se Deus disse que vai mandar um filho para morrer no lugar do Adão e da Eva, esse rapaz não pode vir deles dois, mas porque eles pecaram. O problema é deles. Então vai vir dos filhos deles. Pegou a ideia? Então o que Satanás fez? Ele roubou o coração de Caim. Caim agora está cumprindo a sua vontade. E qual é a outra tática? Matar Abel. Satanás agora tem tudo nas mãos, porque, pense bem, através de Caim, Jesus poderia vir? Hã? Não. Gente, obviamente não. Como é que Jesus ia vir de uma descendência de um pecador? De um homem que obedecia a Satanás? De um assassino? Então, estava eliminado. Satanás foi eficiente. Ele disse: eu tomo Caim para mim, o seu coração é meu, e eu levo ele a matar o outro. Portanto, Jesus não tem como nascer. Então a lógica de Satanás era: toda a descendência de Adão vai emanar agora de Caim. Tudo vai estar em Caim. Jesus não vem. Eu estou no controle agora. Jesus não vem. Aquele sacrifício de Caim e Abel é profético. É profético. Vamos para Hebreus, capítulo 11, verso 4. Diz assim. Hebreus 11, 4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da sua fé ainda fala. Espera aí. A morte de Abel não foi vão. Vamos para Hebreus 14, 24. Hebreus 14, 24. Não tem, será que eu errei a referência? Hebreus 12, melhor dizendo, 24. 12, 24. Eu errei só aqui. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Espera aí. Abel é o tipo de Jesus. Espera aí, olha aqui a junção. Ó. Eu espero não estar sendo muito dificultoso na exposição, mas percebam, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Abel é um tipo de Jesus Cristo. Abel era aquele que apontava para a morte futura de Jesus Cristo. Quem estava na aula hoje de manhã, descobriu que o Antigo Testamento é indispensável para a compreensão do Novo. Eles se completam, um não vive sem o outro. Quem estava hoje de manhã aprendeu isso. Aqui está, em Abel, quando Satanás achou que estava fazendo tudo perfeito, em Abel estava sendo anunciado como seria a vinda de Jesus Cristo. Todo um simbolismo. Primeiro, Abel trouxe sacrifício verdadeiro. Aquilo que Jesus ia fazer. Abel foi morto por seus irmãos, ou por seu irmão. Jesus foi morto pelos seus. Abel foi morto sem culpa. Abel foi morto pelo ódio de um pecador. O pecador, Caim, matou o justo, aprovado por Deus. Parece que tudo isso é solto na Bíblia. Não, não é. Não é. Ali já era uma ilustração de como seria a vinda de Jesus Cristo. Abel é um tipo de Cristo. É um modelo de Cristo, é um tipo, uma ilustração de como seria a vinda de Jesus Cristo. E se você pegar a vida de Abel e começar, você vai perceber claramente ele apontando o que aconteceria com Jesus.
do mesmo jeito, da mesma forma. Mas aí tem um segredo aqui agora. Vamos para Gênesis capítulo 4, verso 25. Gênesis 4, 25. Novamente Adão teve relação com a sua mulher, e ela deu à luz a um outro filho, a quem chamou Sete. E ela disse, vamos ler, Deus me concedeu um filho, um filho no lugar ou substituto de Abel. Como é o nome do menino? Do novo menino? Sete. Vocês gostam de números? Quem já estudou aí sobre o número 7 na Bíblia? A cultura popular diz que o número 7 é conta de mentiroso. Na Bíblia, 7 é número fechado. 7 na Bíblia é número perfeito, número completo. Não falta nada. É o número 7. Há estudiosos, como por exemplo o Dr. Russell Shedd, que diz que o número preferido de Deus é o número 2. Deus fez tudo de 2. Então ele diz que o número que Deus mais ama é o número 2. Ele dá N exemplos disso. Bom, tudo bem. Nós não vamos divergir com Shedd. Ele já até faleceu, já está com Cristo. Bom, pode ser que sim. Pode ser que Deus ame mais o número 2. Mas o número que Deus usa dentro de profecia é 7. É 7. É o número 7. E aí surge esse garoto. E a mãe dele, quando pega ele, diz a seguinte fala. Ela não desligou o menino do plano de Deus. Ela disse assim, Deus me deu um outro no lugar do Abel. Jesus tinha que vir. E adivinha qual foi a descendência que trouxe Jesus? A descendência de 7. O substituto de Abel. O substituto de Abel. Ele foi quem trouxe Jesus Cristo. A sua descendência trouxe Jesus Cristo. Porque Deus cumpre os seus propósitos. E é interessante, a fala da mãe quando pega o menino. Eva sabia do plano de Deus. E Eva sentencia logo quando pega o garoto. Está aqui um outro filho que Deus me deu para cumprir o propósito de Abel. E em 7, Jesus nasce. Bom, Abel morreu, Adão teve outro filho, o nome dele é Sete. Vocês já pegaram a ideia, a descendência de Sete trouxe Jesus. Tá, tudo bem, Jesus nasceu, Sete trouxe Jesus. Mas agora tem uma coisa. Gênesis agora começa falando de coisas sequenciais que vão acontecer no futuro. Bom, vamos lá para eu não me tornar muito difícil nisso. Vamos para Gênesis 5, 22 a 24. Vai aparecer um outro nome. Olha a simbologia que está aqui. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 355 anos. Enoque andou com Deus e não foi encontrado, pois Deus havia o arrebatado. Espera aí. Apareceu um novo homem, o nome dele era Enoque. Esse Enoque tinha um perfil, era um homem fiel. Um homem fiel. Esse homem, volta lá para nós ver, um pouquinho. Eu acho que é o 23, não, é aí mesmo. Andou com Deus, agora o 23. 4. Andou com Deus e não foi encontrado. Então vamos lá. Se nós estamos estudando símbolos e profecias,
Enoque, aconteceu um fenômeno com ele maravilhoso, nunca dantes visto. Nunca se viu falar daquilo. De repente, Enoque evaporou. Sumiu. Isso não diz nada para vocês, não? Isso é solto ao vento? Enoque é o tipo de igreja fiel a Deus e que depois de caminhar com Deus, Deus tomará para si. Deus levará para si. Enoque, dentro da profecia, tipifica a era da igreja. A igreja fiel, a igreja tomada para Deus, a igreja arrebatada. Enoque ilustra isso. Tudo isso de Gênesis é uma ilustração do que vai acontecer em algum tempo. Abel anunciou Jesus em 7. Enoque, com Enoque aconteceu uma coisa que ninguém soube explicar, um tal de um arrebatamento, tomado para Deus, sumir, evaporar, desaparecer. Mas será que isso aconteceu na Bíblia para ficar solto? Será que isso é uma história que contaram por contar? Não, não é não. Enoque, dentro da profecia, é o tipo de igreja fiel, temente a Deus, que será tomada por Deus, que vai sumir, que será arrebatada. Quer ver ainda mais coisas acontecendo? Só coloca Judas, verso 14 para mim, ver se vai ampliar um pouquinho mais, ou se não for, não vou nem focar. Coloca o verso 14 de Judas. Enoque, o sétimo, de novo. Olha a simbologia do número 7. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com seus milhares de seus santos. Espera aí. A profecia de Enoque diz o seguinte: um dia o Senhor virá com milhares de seus anjos, ou de seus santos. Gente, arrebatamento. Enoque é a ilustração do que vai acontecer com a igreja fiel. Amém? Enoque é o tipo de igreja arrebatada. Mas não para por aí não. Quer ver o que vem depois do arrebatamento? E eu poderia ir com vocês até Gênesis capítulo 12, todo o tempo, uma sequência cronológica de acontecimentos. Salta agora para Gênesis 7:1. Olha esse próximo acontecimento, depois do arrebatamento, olha esse outro tipo. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que se encontra nessa geração. Bom, Adão, ou Noé, é aquele tipo deixado para trás. Aquele que vai ter que passar pelos dissabores da grande tribulação. Deus vai o livrar, mas ele verá. Noé é a figura daqueles que enfrentarão o tormento da grande tribulação. Esses personagens, aqui gente, eles marcam épocas. Depois do arrebatamento, vem Noé. Depois de Enoque, vem Noé. Grande tribulação. E nós poderíamos seguir, entendendo acontecimentos. Que Deus vai mostrando lá no Antigo Testamento, anunciando para todos nós. Noé é a representação dos que vão sobreviver à tribulação. Mas agora, eu quero aproximar tudo isso de nós mais um pouco. Falando sobre grande tribulação, vamos olhar um símbolo, ou uma palavra da Bíblia, que traz muito alento para nós.
Eu vou mostrar para vocês uma coisa na vida de Ló. Em Ló, nós temos uma percepção muito boa para a gente poder permanecer fiel. Por favor, leiam comigo. Gênesis 19, versos... Vamos ler do 15 ao 17. Tudo isso são figuras, tipos e símbolos. Diz assim, ao raiar do dia, porque lembra, se você não tem bem domínio sobre a história, deixa eu contar. Deus prometeu acabar com 2 cidades, o nome da cidade eram Sodoma e Gomorra. Deus ia acabar porque a impunidade estava muito grande, eles estavam vivendo uma devassidão total, mas lá tinha uma família de justo, que era a família do Ló. E aí Deus queria tirar Ló de lá. E aí Deus mandou anjos tirar ele de lá. E aí os anjos vão conversar com ele. E na conversa, porque Deus vai destruir as 2 cidades, na conversa tem coisas maravilhosas. Vamos ler. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa. Sabe por quê? Porque Ló amava aquele lugar. Se eu perguntasse aqui hoje à noite, quantos de vocês gostariam que o arrebatamento se desse hoje, e eu pedisse sinceridade, nós teríamos 5% de pessoas que gostariam. O restante diziam, não, pastor, não é hora. Então não julgue Ló. Não julgue Ló. Eu não julgo ele. Essa terra é muito boa. Essa terra é lugar de deleite também. É lugar prazeroso. Há coisas muito boas aqui. E nós não queremos nos apartar dela. Então o anjo disse para Ló, depressa, insistentemente, depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas. Continua, pode soltar, até o 17. Ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Ele passar, tendo ele hesitado, não queria ir, os homens o agarraram, lembra? O arrebatamento. Anjos virão, anjos nos levarão. Os anjos vêm. Os anjos agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas. Verso 17 último. E tiraram dali a fossa, e o deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Uma ilustração perfeita. Mas aí tem uma coisa sobrenatural para a gente entender agora. Uma fala espetacular que eu quero deixar para a igreja. Verso 22. Por favor, guarde, você pode esquecer do restante da mensagem, mas esse verso eu quero que você leve para a sua vida. O verso 22, o anjo pegou Ló, e disse a seguinte coisa, fuja depressa, porque nada poderei fazer, enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Eu não sei se você entendeu, mas esse tem sido um dos versos que depois que eu entendi, tem me maravilhado. Eu tive a compreensão desse verso através de um homem falecido chamado David Hutt, um homem espetacular. Eu tenho 2 divergências com ele, somente. Ele acredita em Armínio, nas teorias de Armínio, algumas outras coisas a gente diverge. Mas no mais, ele é um homem espetacular em suas exposições. E ouvindo, legendado, as pregações de David Hutt, ele me mostrou esse verso. A minha vida mudou depois dali. Sabe o que esse verso está dizendo? O anjo pegou Ló e disse assim, sai daqui. E enquanto você não chegar lá, eu não posso castigar essa cidade. Sabe o que essa mensagem diz? O arrebatamento acontecerá antes que tudo isso vire uma tragédia. Antes que a mão de Deus comece a punir essa terra. Saiba, Deus não vai fazer antes de nos tirar daqui. Amém? O anjo disse a Ló, sai, e enquanto você não estiver lá, eu não posso fazer desse fogo. Você tem que estar seguro,
Para vocês pode ser só uma fala. Para mim, isso é vida. Para mim, isso é promessa. Para mim, isso é força. Para mim, isso é descanso. O justo não vai passar pela grande tribulação. Eu tenho um tiro de divergência com vários colegas que insistentemente querem nos jogar dentro da grande tribulação. Mas a Bíblia é tão clara. Agora, nós vamos terminar mostrando coisas práticas para você entender sobre tempo, o tempo da volta de Jesus Cristo, para a gente fechar esses símbolos. Mas, por favor, a única coisa que eu quero que você saia daqui dizendo é que está muito perto. Só isso. Eu quero então mostrar 3 parábolas, riquíssimas em detalhes proféticos, para você se alertar. Primeira parábola, vamos lá. Lucas capítulo 10, verso 25 até o 33. Talvez eu não leia todo, mas esse é o texto. Aqui é uma parábola. Isso aqui não aconteceu de verdade. Jesus contou uma história. E essa história, você já ouviu muita gente pregar sobre ela. Mas falando sobre a questão de olhar para o próximo, de ser atencioso com quem precisa, de amar, de evangelizar. E está tudo bem. Na verdade, ela diz isso também. Mas só que essa é uma profecia também. Olha a profecia embutida aqui. Vamos ler. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que posso fazer para ter a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e todas as forças, e todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Essa era a resposta do homem para Jesus, né? Pode seguir. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faz isso. Consegue? Agora vamos ao verso 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Senhor, quem é meu próximo? Quem é que eu tenho que amar? Aí Jesus, muito sábio, contou uma história linda, mas cheia de riqueza de detalhes. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-lhe, foram e deixaram quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, viu e passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegando aonde encontrava o homem, quando viu, teve piedade. O samaritano, eles eram rivais. Pode seguir. Aproximando, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Ele cuidou do homem. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou-o para a hospedaria e cuidou dele. Agora vem a profecia. No dia seguinte, deu 2 denários ao dono da pousada, ao hospedeiro, e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pago as despesas que ele tiver com você. Tá bom. Tem como trocar essa versão para mim? Só nesse verso. Volta para o início. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Pode seguir. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse assim: cuida dele. E tudo o que demais gastar, eu te pagarei quando eu... Peraí. Atenção agora. Eu não vou me ater na história, mas no ato desse samaritano, que nessa história tipifica Jesus Cristo. Aquele que pega aquele ferido,
derrubado, cura as feridas, que ele não tinha obrigação nenhuma. E deixa ele e vai embora. O samaritano tipifica Jesus Cristo. Mas tem uma coisa interessante que Jesus contou. Ele disse assim, ó, atenção para mim, todo mundo. Ele pegou 2 moedas, ou 2 denários, um denário era o valor de uma diária braçal, durante o dia, um trabalhador braçal ganhava 1 denário. Era como se fosse uma diária, entenderam? Era uma diária, o valor de uma diária. Ele disse assim para o homem, eu vou te dar 2 denários, 2 dinheiro, eu vou deixar pago 2 diárias, porque eu vou voltar para pegar esse homem. Está ali, ó. Tudo que demais gastares, eu pago quando voltar. Ele disse assim, cuida dele para mim, e eu acho que eu volto em 2 dias. Em 2 dias eu volto. E se de repente eu passar de 2 dias, tudo bem. Se ele tiver algum gasto, quando eu chegar aqui eu pago. Sabe o que Jesus está dizendo aí? Falando sobre si e sobre a sua volta, sobre aqueles que ele deixou aqui na terra, sobre os cuidados, que ele atou as feridas, que ele curou, mas que prometeu voltar para buscar. Ele disse que ia passar 2 dias de viagem. 2 dias viajando, até voltar. Quem entende um pouquinho de Bíblia vai me dizer agora na ponta da língua. Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia, na profecia, cada dia corresponde 1000 anos. Dentro de profecia, se você for estudar profecia, dentro de profecia, dia, 1000 anos. Eu não vou mexer em muita coisa, mas só quero que você entenda uma coisa. Jesus pegou aquele doente, que sou eu, deixou sobre os cuidados e foi viajar. Ele foi embora. E ele disse para aquele homem que ia cuidar de mim, eu acho que eu volto em 2 dias. Se eu passar de 2 dias um pouquinho, quando eu chegar eu pago. Eu não preciso explicar mais nada, né? Jesus deu detalhes ricos do quando da sua volta. Para não forçar, para não mexer aqui, porque aqui é muito sensível, vamos para outra parábola. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, do 1 ao 9. Você vai ver a mesma coisa acontecendo. Ela harmonia as 3 e tem a mesma compreensão. E eu poderia mostrar outras. Jesus dando as mesmas dicas. Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As 5 delas eram prudentes, 5 loucas ou nécias, tá? As loucas, louca não é de jogar pedra em avião, não. Eram mulheres que não eram prudentes, tá? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite, elas não foram prudentes, elas não se cuidaram, elas não esperaram o noivo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Pode seguir, pode ir mais rápido aí. E tardando o esposo, tardando é que ele não voltou quando elas esperaram. Dormiram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, vão encontrar ele. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes, empresta do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagaram, nós não sabemos o caminho. As prudentes responderam, não, vai faltar para vocês e para nós, vão comprar. Verso 10 e último. E tendo ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram para as bodas e as outras não. Vamos lá. Eu não vou entrar nos outros detalhes. Eu só quero unir a primeira parábola, a segunda e a terceira. Na parábola do bom samaritano, nós vimos o anúncio de 2 diárias. 2 diárias, cada diária 1000 anos, 2000 anos.
aqui, que hora foi que o noivo chegou? Por que meia-noite? Será que foi uma hora colocada à toa? Aí Jesus contou uma história à toa e colocou lá, vou botar aqui meia-noite. É uma história solta? É uma hora solta? Não, não é não. Isso é profecia. E eu vou explicar para vocês agora. Os judeus dividem a noite em 4 vigílias. Vamos lá? A primeira vigília judaica vai de 6 horas da tarde a 9 horas da noite. 3 horas é uma vigília. Então vamos lá. Primeira vigília judaica, 6 às 9 horas da noite. Primeira vigília. Segunda vigília, 9 da noite. Vamos? Meia-noite. Terceira vigília, meia-noite, 3 da manhã. Quarta vigília, 3 da manhã, 6 horas da manhã. O judeu divide a noite em 4 vigílias. Qual foi a hora que o noivo veio? Se cada vigília corresponde a um período, meia-noite corresponde a 2 vigílias. Pode ser solto isso para você. Para mim não é. Para mim não é. E para você entender isso agora melhor e fechar raciocínio total, vamos voltar a Lucas, para a terceira parábola. Lucas capítulo 12, verso 37 e 38. Jesus tinha um negócio com meia-noite. Ele falou diversas vezes sobre essa meia-noite. Lucas 12, e nós vamos terminar com essa. Lucas 12, 37 e 38. Vamos lá. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, volta, tá? Achar vigiando, achar eles acordados. Aí vamos lá, solta, pode soltar. 38. E se ele vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, os achar assim. Bem-aventurados tais servos. Espera aí. Por que quando Jesus disse assim, bem-aventurado aqueles que estiverem esperando o Senhor acordado, se ele vier na segunda ou na terceira vigília? Cadê a quarta vigília? Por que ele não coloca? Se é madrugada, se é 3 horas da manhã até 6. Jesus aniquilou, tirou da parábola 2 vigílias. Ele eliminou a primeira e a quarta. E ele disse assim, talvez, se ele vier na segunda vigília, ou quem sabe, entrando na terceira vigília, aquele homem tem que estar esperando. E Jesus já eliminou a possibilidade da primeira vigília, eliminou a possibilidade da quarta vigília, e ele disse o seguinte: é provável que o Senhor volte, e Ele quer encontrar as pessoas fiéis na segunda vigília, ou talvez, quem sabe Ele chegue na terceira, não sei. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje, nós estamos vivendo uma transição em números no calendário judaico. Os nossos pés estão em cima da transição da segunda para a terceira vigília. Nós estamos hoje em transição no calendário judaico. Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora. Ele disse lá na parábola do bom samaritano: eu vou deixar pago 2 diárias. Se eu passar um pouquinho, chegar, eu pago a despesa dele. Nas 10 virgens, ele apareceu meia-noite.
transição da segunda para a terceira vigília. Aqui, ele pediu que as pessoas estivessem fiéis, atentas, alertas, porque o Senhor virá, ou na segunda, ou entrando na terceira. E eu poderia gastar com vocês mais horas aqui, mostrando outras parábolas, mesmo teor, mesma afirmação. Para vocês isso pode ser algo solto. Para mim, é um despertar. Estamos com os pés em cima do relógio que transita para a terceira vigília. Nós estamos adentrando a terceira vigília, pensando em tempo. Possivelmente nossa geração verá o arrebatamento. Nós estamos em transição. Pastor, essa transição leva quantos anos? Eu não sei. Até terminar a terceira vigília, ainda estamos dentro dela. Então, não sei. Pastor, então, o que isso quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que Jesus pode voltar hoje. Como ele pode voltar daqui a 10 anos. Mas o que tem que ficar aqui hoje, em seu coração, é que Jesus, não há nada que impeça que ele volte hoje à noite. E está todo mundo aqui, clamando e pedindo que Deus puna o mundo, que aceleradamente desencadeia-se para o pecado. E nós vamos ver atrocidades aí, viu? Aberrações estão à vista. Se vocês estão pedindo que Deus puna o mundo, uma coisa vocês devem estar certo. Até a gente chegar lá, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Mas sabe qual é um dos efeitos do pecado? O ideal era que à medida que o pecado fosse crescendo, a igreja amasse mais a Deus. Vou repetir isso aqui. À medida que o pecado fosse aumentando, o sonho era que eu estivesse numa igreja mais amante do Senhor e de seus princípios. Mas sabe qual é a realidade? Mateus diz, à medida que o pecado cresce, o amor cai. E nós estamos vivendo isso. A iniquidade aumentando de forma acelerada. E nós aplaudindo esse regresso maldito. Felizes, contentes, erguendo bandeiras. Seus pés, o seu pé está hoje em transição. O seu Senhor pode vir nessa noite. Você já está no final de 2 diárias. Você está passando de meia-noite. Você está entrando na terceira vigília. Se isso são falas soltas para você, para mim não é. Para mim não é. Quero chamar o Ministério de Louvor nessa noite. E quero convidá-los a se pôr de pé para orar comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pensamos sobre Tua palavra nessa noite. E ela nos confronta, Pai, ela nos alerta, ela mexe com a nossa comodidade, com o nosso orgulho, com o nosso apego a essa vida, a essa terra. Ela mexe com o pecado que reina em nossas vidas, que nós não queremos abandonar, que nós não queremos abrir mão. Ela mexe, Pai, com nossas pretensões. Quantos são os jovens aqui, os casais aqui promissores,
que estão vivendo fora da tua vontade, que estão gastando o seu tempo, sua juventude, seus bens, sua inteligência, longe de ti. Quantos são, Pai? Hoje à noite, Pai, que haja transformação, que hajam decisões aqui, mas também que haja um despertar no coração da tua igreja, Pai. Nós não precisamos temer, nós não precisamos nos acovardar, mas nós queremos aguardar, porque sabemos que estamos vivendo a meia-noite do nosso tempo. Estamos no fim da segunda vigília, estamos findando a segunda diária que o Senhor deixou pago, mas o Senhor prometeu que voltaria para nos tirar e para pagar o que precisasse pagar. Pai, nós somos teus, somos tua igreja, pertencemos a ti, queremos viver para ti, para a tua glória, para o teu reino. Usa a nossa vida, os nossos bens, a nossa inteligência, Pai, anima a nossa vida, a nossa alma, para estarmos contentes na tua vontade, no teu colo, com tua presença, Pai. Senhor, age em nossa vida, Pai. Nós estamos tão desiludidos, tão desanimados, nós estamos tão preocupados. Há tantos temores em nossos corações. Nossa família está correndo risco, há muitas incertezas. Eleva a nossa visão para cima. Traz a quietude que o nosso peito necessita, Pai.